sabia que a gente pode aprender a ser mais otimista? Se você é daquelas pessoas que sempre vê o lado negativo da situação, quando acontece um problema se desespera, quando tem uma decisão para tomar catastrofiza todas as possibilidades, então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pessimismo e otimismo e como você pode desenvolver um otimismo, que a gente chama de otimismo aprendido, a partir de uma perspectiva da psicologia positiva. Qual a importância disso? Qual é a importância de a gente desenvolver uma perspectiva mais otimista das coisas no nosso dia a dia? Primeiro porque isso melhora o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, sem contar que a nossa vida começa a ser mais leve, certo? Se eu tenho uma perspectiva mais positiva das coisas, eu não estou o tempo inteiro me preocupando com o que pode ou não pode acontecer. Quando a gente fala do poder do agora, do estar no agora, né? E não ficar ansioso por todas as mil coisas que podem acontecer no futuro, às vezes a gente acaba se preocupando em excesso por algo que nem vai acontecer. Então a gente aprende a levar uma vida mais leve. Dentro da psicologia positiva, nós acreditamos que o otimismo ele pode ser aprendido a partir de mudanças de comportamento, atitudes, a gente mudar um pouquinho a nossa interpretação, questionar os nossos pensamentos. Isso tudo faz com que a gente assuma uma perspectiva mais positiva das coisas e, consequentemente, mais otimista. Qual a importância de a gente ser otimista? Primeiro, além do bem-estar, da felicidade, enfim, existe uma série de estudos que falam sobre que pessoas que são pessimistas normalmente têm mais problemas de saúde, têm mais facilidade de pegar uma gripe, por exemplo. Os otimistas normalmente têm imunidade mais forte, vencem mais fácil doenças como câncer, enfim, e uma série de outras coisas. Sem contar que ninguém gosta de estar do lado daquela pessoa que é sempre pessimista, tá sempre olhando do lado ruim. Você vai contar uma novidade para ela, ela tá sempre, mas e se não der certo? Você já parou para pensar nisso? Ou fala todas as coisas que podem dar errado. Ninguém gosta de conviver com um pessimista. Então aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas para ajudar você a sair e se identificar se você tá mais numa perspectiva pessimista ou otimista e também entender, dar algumas estratégias para você de como desenvolver melhor uma visão mais otimista das coisas, certo? A primeira coisa é se a gente vê a situação como algo permanente ou como algo temporário, ok? Então pensa comigo assim, a pandemia do Covid, né? Cara, a gente não vai viver pro resto da vida com todas as restrições que a gente está vivendo nesse momento. Ou seja, vai passar. Então, o otimista ele tem uma perspectiva de que os problemas, os desafios, eles são temporários. O pessimista parece que vai durar para sempre. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, Chaís, eu tô sem emprego e tal. Eu falo assim, cara, mas você tá procurando? Você tá fazendo um movimento? A pessoa, sim, eu tô fazendo esse movimento. Então, vamos ter fé nisso, vamos botar essa energia para cima, porque existe a possibilidade. Isso é temporário, é transitório, ok? O pessimista acha que vai durar para sempre. Termina o namoro, tá sofrendo, ele chora e ele diz que nunca vai passar, que a vida dele nunca mais vai ser a mesma e que nunca vai ficar feliz de novo, certo? O otimista já vê isso que, ok, eu tô triste, é normal estar triste, mas isso vai passar, ok? O segundo ponto é se a gente personaliza as situações que acontecem com a gente, no sentido de, eu fui mal numa prova, eu sou burro. Esse é o pessimista, né? O otimista, ele vai falar assim, eu fui mal numa prova. Cara, ok, talvez eu não tenha estudado, preciso estudar mais, preciso melhorar isso. E tá tudo certo. Termina o namoro, né? Personaliza. O pessimista fala assim, é tudo culpa minha, esse namoro só terminou por minha culpa. Não consegue perceber que talvez tenham eventos externos que possam ter influenciado nisso. O otimista pode pensar assim, terminei o relacionamento? Pode ter sido coisas minhas? Sim, mas talvez tenha sido do outro também. Numa situação do trabalho, o pessimista vai pensar assim, cometi um erro aqui, então é minha culpa. Olha, eu sou um péssimo profissional. Ok? Personaliza. O otimista, ele comete um erro, ele fala assim, ok, o que eu vou aprender com isso? Como eu posso mudar? Ele se desculpa e ele busca uma alternativa para mudar isso. Ele sabe que isso não define ele, ok? Então é importante a gente começar a desenvolver essa perspectiva.
E o terceiro ponto é a abrangência que a gente dá para os eventos. O pessimista, ele acha que, ele generaliza que se eu fiz uma coisa ruim, vai ser sempre ruim. O otimista, ele fala assim, não, ok, foi um evento específico, isso aconteceu agora, eu fui desligado. O pessimista fala, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir achar outro trabalho. Já o otimista, ele fala assim, não, ok, perdi o emprego, bola pra frente, vamos buscar outras coisas. Então, essas são as grandes diferenças entre o otimista e o pessimista. Um outro ponto que a gente vê também na teoria é saber se você pode controlar, ver os acontecimentos como incontroláveis ou controláveis. Às vezes, a gente não controla aquilo que acontece com a gente, mas a gente pode controlar a resposta que a gente vai ter diante disso. O otimista, ele entende isso, ok? Então, é importante começar a olhar para as coisas que você pode controlar e deixar de lado as incontroláveis. A gente não pode controlar a pandemia, mas a gente pode controlar como a gente se protege. A gente não pode controlar como o outro se sente, mas a gente pode controlar o nosso comportamento. Então, essas coisas são importantes de a gente entender. Então, vamos lá, vamos para o melhor momento desse vídeo, que são as dicas. Chay, como eu posso desenvolver uma visão mais otimista das coisas? Primeira coisa, a gente fala muito sobre isso na psicologia positiva e desde que eu comecei a estudar isso, eu sempre faço, antes de dormir, 3 coisas que foram muito importantes no meu dia, ou que eu sou grata porque aconteceram. Então, pode ser um belo pôr do sol, pode ser você ter conversado com aquele amigo por videochamada que fazia muito tempo que você não conversava, aquele projeto no trabalho que você está desenvolvendo que é legal, ou aquela refeição que foi muito gostosa que você fez com a família. Liste 3 coisas que foram importantes no seu dia. Quando a gente lista, a gente revive esse momento. E se esse momento foi positivo, isso libera os nossos hormônios ali, que são importantes para a nossa felicidade. Então é importante ter esse momento de exercício. O segundo ponto é ajudar pessoas, né? Quando a gente faz um ato de gentileza para outras pessoas, a gente também se beneficia com isso. Então, use do seu conhecimento daqui a pouco para mentorar alguém, para dar uma palestra daqui a pouco para crianças carentes, agora vai ser meio virtual. Mas, enfim, você tem diversas alternativas. Se junte a um trabalho voluntário, faça doações, por exemplo, de alimentos que tem tantas famílias precisando, isso faz bem pra gente. E o terceiro ponto, que para mim eu acho que é um dos mais importantes, e a Universidade de Pensilvânia conduziu uma série de exercícios sobre isso, uma série de estudos sobre isso, onde eles pegavam crianças que tinham uma certa vulnerabilidade social, que se sentiam assim, que já tinham um pessimismo um pouco desenvolvido, e eles começaram a estudar essas crianças. Essas crianças, quando viravam adolescentes, se tornavam crianças que tinham uma grande tendência a desenvolver depressão. Eles começaram a desenvolver com essas crianças o que a gente chama de disputing thoughts, ou seja, disputar com os pensamentos. Sabe esses pensamentos negativos que você pensa, vai dar tudo errado, sempre que acontece uma situação catastrofiza, enfim. Eles começaram a dar as ferramentas para as crianças, as seguintes ferramentas. Ok, tá, isso está acontecendo comigo, tá, mas será que isso vai acontecer para sempre? Eu tenho recurso para resolver isso? Será que é realmente minha culpa? Será que eu realmente sou burro? Ou será que daqui a pouco eu não estudei ou não fiz um movimento suficiente? Fazer esses questionamentos é uma forma de a gente racionalizar a situação. E uma série de outros, né? Você pode usar uma série de outros, mas passa por a gente questionar a catástrofe que a gente cria na nossa cabeça. Será que é realmente isso? Tá, mas por que eu tô me preocupando com isso? Pode ser bom, pode ser positivo, pode ser que o resultado vai ser positivo depois. A gente tem a tendência a pensar muito negativo. Tá, e o que pode ser positivo dentro desse desafio? A gente começar a fazer esses questionamentos nos ajuda a adquirir uma nova perspectiva e uma perspectiva mais positiva, certo? Então, essas são as dicas de hoje. Seja otimista, isso faz com que a gente melhore a nossa saúde, a gente desenvolva um melhor trabalho, porque a gente se sente mais produtivo, a gente não fica sofrendo com todas as possibilidades que não vão acontecer, então a gente vive uma vida mais leve. E claro, né, gente, ninguém gosta de ter o pessimista por perto. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa que reclama demais, chega um momento que a gente não quer ficar perto.
Então, melhore a qualidade dos seus relacionamentos, começando por você. Melhore você, melhore os seus pensamentos e, consequentemente, seus comportamentos para levar uma vida mais otimista. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, curta o nosso canal. Se você está vendo no IGTV, curta o nosso vídeo, compartilhe com aquele amigo que precisa dessas dicas, precisa ouvir mais sobre isso. Certo? Muito, muito obrigada por assistir até aqui e um beijo!